E a prática, você falou que é o Buda Amida. Como o senhor estudou um pouquinho do budismo tibetano, é o mesmo Buda Amitabha, o Buda da compaixão? Sim, tem, na verdade, a Amida, ele junta a Amitabha com a Mitaios, né? Então, é a luz infinita com a compaixão infinita, né? Então, assim, a sabedoria infinita com a compaixão infinita. Tanto que se você pegar a tríade que a gente olha, e você tem essa tríade também no budismo tibetano, você tem Amitabha, ou Amitaios, né? Aí você tem Cherenzig, ou Avalokiteshvara, e aí você tem Mahasamaprapta, né? Representando a sabedoria. Então você tem essa tríade. Então é como se Amitaios se dividisse entre compaixão e sabedoria. A gente usa essa mesma visão na Escola Terra Pura. Então a gente tem a Amida, né? Porque a Amida é Amita. Aí você pode pôr Amitaios ou Amitabha. Tá? O Sutra, que tem a base disso, que é o Sutra da Vida Infinita, ele cita esses dois Budas que a gente fundiu numa única imagem, né? E aí você tem, ele é flanqueado também por Kannon, que é a representação japonesa de Avalokiteshvara ou de Cherenzig, né? E Seishi, que é a representação de Mahasamaprapta, também com ele ao lado. Então é similar. Similar não, é o mesmo Buda, não tem diferença. Né? Então a gente foca a nossa prática na prática do foco, a recitação do nome de Buda Amida, né? E, por exemplo, você tem uma prática no budismo tibetano, que é a prática de Poa, que eu tive o prazer de ser iniciado pelo próprio Shagdu Rinpoche nessa prática. É uma prática que a gente chama de prática amidista, né? É uma prática com foco no renascimento na terra pura de Amida, em Sukhavati, né? O foco é você expelir a sua consciência pelo chakra coronário, né? Para que você possa, para da morte, para que você possa renascer, então, na terra pura de Amitabha. Se você não consegue estabelecer paralelos entre as várias escolas budistas de um determinado ensinamento, há uma grande chance desse ensinamento ser falso, né? Então, assim, muita gente pode até olha o budismo Jodo Shinshu, o budismo terra pura, e acha estranho. Ah, mas é um budismo devocional. Pô, que budismo não é devocional, né? Se você olha o budismo tibetano, por exemplo, para mim o budismo tibetano é extremamente devocional. Né? Então, quando você está recitando uma sadhana, quando você está fazendo uma prática de Poa, ou quando você está fazendo um chod, ou quando você está fazendo acumulações, é uma prática devocional. Né? O Zen também é uma prática devocional. Se você olhar, por exemplo, poxa, eu costumo brincar, eu até brinco com o Gensho Sentei, eu falo, vocês falam que vocês não têm ritual, caramba, vocês têm mantra para tomar banho, tem mantra para fazer comida. Quer dizer, quem fala assim que o Zen não tem ritual, não conhece o que é Zen. Acha que o Zen é só sentar e meditar, não sabe nada de Zen. Né? Porque o Zen tem toda uma estrutura doutrinária por trás extremamente forte, né? E o que é ótimo. Então, assim, se você não consegue estabelecer essas conexões, você não tem um ensinamento budista. Mas hoje você pode pegar, por exemplo, as bases da mas vocês ficam lá recitando para o Buda Amida, pedindo. Não, a gente não pede nada para o Buda Amida, porque o Buda Amida não é um Deus, não vai arrumar a nossa vida. Então seria muito fácil a gente pedir para alguém acabar com o nosso karma, aí não precisa fazer mais nada. Por favor, acaba com o meu karma. Eu não quero mais ter karma, eu quero me iluminar. Então não preciso fazer mais nada, entendeu? É só pedir para alguém te iluminar. Por que alguém não vai te iluminar? Mas aí da onde vem essas bases? Se você olhar, pegar o cânone Pali, lá o cânone Theravada, lá atrás, todo mundo fala, né, a base da doutrina é o cânone. Sim, a base da doutrina é o cânone. O que tem lá? Se você for no Anguttara Nikaya, que é uma coleção de sutras que lá tem lá um sutra que um monge fala para o Buda Shakyamuni, fala assim, mestre abençoado, poxa, quando eu não estou meditando, o que eu devo fazer? Né? E aí o Buda Shakyamuni fala das recordações. Né? E uma das recordações, que ele chama Anusati, né? São as recordações, ou em sânscrito é Smriti. Ele fala, não, faz o seguinte, quando você não tiver, eu estou aqui, ele falou assim, meu irmão, mano, senta aí e faz o seguinte. Mas foi mais ou menos que ele disse o seguinte, olha, filho, você vem aqui e faz o seguinte, quando você não está meditando, você lembre de mim. Lembre-se do Tathagata. E ele chamou isso de Buddhamsriti, ou Buda Nusati, né? Buda Nusati, se você pegar no Sati é atenção plena, né?
Então, quando ele falou isso, ele falou assim, ó, tem atenção plena no Buda. Como é que eu faço para ter atenção plena no Buda? Né? Eu tomo refúgio no Buda. Aí eu tenho atenção plena no Buda. Ou seja, se eu olhar e falar assim, toda vez que eu me deparar com alguma coisa e pensar assim, o que o Buda faria? Né? Tem até um livro do Franz Metcalf, que inclusive ele é adepto da nossa escola, e fala assim, o que Buda faria? Né? É a mesma coisa, se você está numa situação dessa, fala assim, o que o budismo faria nessa situação? O que meus ensinamentos podem me ajudar nessa situação? Isso é uma recordação do Buda. Né? E aí a gente recita, para recordar o Buda, uma frase que chama-se, a gente tem o nome de Nembutsu, né? Que quer dizer Namu Amida Butsu. O que é Nembutsu? O que quer dizer Nembutsu? Butsu quer dizer Buda. Nem quer dizer atenção plena, Smriti. Mindfulness. Então, né, mindfulness está todo aí, modinha, agora todo mundo é mindfulness, né? Mindfulness, tenha mindfulness no Buda, ou seja, recorde o Buda. Eu não estou pedindo nada para o Buda. Quando eu recordo, quando eu falo o nome dele, Namu Amida Butsu, e Namu vem de Om, né? Vem de Namas, Namastê, por exemplo, Namas, Namu vem de Namas. Então, Namu Amida Butsu eu saúdo, Namas é saudar, o Buda Amida. Então, quando eu estou saudando alguém, eu estou lembrando dele. Eu vou saudar o Chico, Chico, tudo bom? Puxa, o Chico tá aqui. Puta, eu lembro do Chico. Tem um canal legal, faz umas entrevistas legais, tal, não sei o quê, promove o budismo. Então, quando eu lembro do Buda, eu estou lembrando dos ensinamentos do Buda. Então, quando eu falo Namu Amida Butsu, não é que eu estou lá pedindo para o Buda me iluminar. Não, eu estou lembrando dos ensinamentos dele. Eu estou lembrando do exemplo dele. Né? Então, a prática é essa. Então, quando você tá meditando em Zazen, por exemplo, você também está focado em alguma coisa. Está focado nos teus pensamentos. De uma maneira lá de organizar seus pensamentos, não se apegar a eles, deixar eles embora, tal. É uma dinâmica mecânica aqui que você tem que criar no Zazen. Quando você está recitando um mantra, quando você está fazendo um chod, por exemplo, você tem que estar imerso naquilo ali também. Você tem que estar completamente dedicado àquilo para você... Não adianta você ir lá fazer chod, ficar lá jogando, né, batendo o tambor, não sei o quê, e pensando, puxa, será que eu tenho que levar meu filho na escola amanhã? Puxa vida, será que eu pus a roupa para lavar? O que eu vou fazer E fico lá, o que eu vou fazer de almoço? Não adianta nada. Mas se você está recordando, se você está trazendo, nada mais é do que um método para você de atenção plena. Né? Então, assim, não existe só um tipo de meditação. Quando você faz um ritual, quando você executa um ritual, ele é uma meditação também, porque você está buscando a sua perfeição no ritual. E a maneira de andar, quando você faz um kirin, por exemplo, você tem uma maneira de andar, né? Meditação de pé, você tem uma maneira de caminhar. Né? Quando você faz um tsog, por exemplo, no tibetano, você faz um tsog, você tem um protocolo para seguir. Você tem uma maneira, o que você come, você tem que separar as coisas, tem que pôr as comidas de uma maneira correta, a comida do jeito correto, as cores, tudo isso é um ritual. E se você não prestar atenção, se você não estiver imerso a isso, o tsog não serve para nada. Tem tsog hoje, que bom, vou comer salame, vou tomar vinho, que legal, ainda vou fazer isso dentro do templo. Então, não é assim. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente começa a comparar as coisas, né? Mas a meditação é sentada, vocês não meditam sentado? Tá, mas lê lá o Sutra, o Satipatthana Sutra, que é o Sutra que é o manual de meditação, todo mundo que faz meditação devia ler o Satipatthana Sutra, tá ali a regra, lê lá, vê lá se está escrito única e exclusivamente que você tem que fazer uma meditação sentada. Não tá. Inclusive ele fala no Satipatthana Sutra, o Buda fala de novo sobre o Buda no Sati, sobre a recordação do Buda. Então, a Escola Terra Pura não inventou nada, né? Tá baseada lá no Cânone de Pali há muito tempo. E outra coisa que muita gente faz e fica todo cheio de dedos, né, com a gente, mas vocês usam só o Buda Amida, cadê o Buda Shakyamuni? Não, porque lá no meu templo a gente só venera o Buda Shakyamuni. Porque o Buda Shakyamuni... Gente, se não fosse o Buda Shakyamuni, a gente não ia saber que a Buda Amida existiu. Então, o foco da nossa prática é o Buda Amida. Mas isso não quer dizer que a gente execra o Buda Shakyamuni. Ele falou pra gente que era o cara lá. Ao contrário, o Buda Shakyamuni está sempre presente conosco. Mas não tem uma estátua do Buda Shakyamuni. Bom,
todos os Budas são iguais. Buda é a manifestação do Dharma. Então não tem essa de eu ter um Buda para chamar de seu. Não tem essa. Eu prefiro este Buda. Não, mas eu gosto daquele Buda. Não, mas ele... Gente, Buda é Buda, caramba. É uma manifestação do Dharma. De uma maneira ou de outra, é uma única manifestação dharmica, né? Então não tem essa. Quando você venera um Buda, você está venerando todos os Budas. Isso está escrito em N sutras. Né? Como você também não pode chegar assim e falar e ter um sutra para chamar de seu. Se você acredita num sutra, do que está escrito num sutra, seja o sutra da plataforma, seja o Prajnaparamita, seja o Satipatthana, seja o Sukhavati Vilhurra, você tem que acreditar em todos. Se é o Sutra do Lótus, você tem que acreditar em todos, porque não tem assim uma separação do que o Buda falou. O Buda falou isso aqui, eu acho legal, então eu vou usar. Isso aqui eu não concordo, então eu tiro. Senão fica que nem um fundamentalismo bíblico, né? Porque, está escrito na Bíblia. Bom, mas está escrito na Bíblia que você pode vender a sua esposa também. Não, mas isso é interpretação. Bom, ou você interpreta tudo, ou você aceita tudo. Não tem meio termo, né? Então, no budismo é a mesma coisa. Se você acredita que um sutra é verdadeiro, então todos os sutras são verdadeiros. Então, você tem que respeitar todas as manifestações búdicas possíveis, né? Então, não tem essa de você pegar um sutra para chamar de seu, não tem essa de você pegar um Buda para chamar de seu, nada disso. Então, assim, se a gente não tem o Buda Shakyamuni em cima de um altar, é pura uma convenção de um protocolo, né? Porque a gente simplificou ao máximo as coisas. Mas isso não quer dizer, mas tem recitações nossas lá, e Shakyamuni, 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 Shakyamuni. Se não fosse ele, nós não íamos estar aqui, não íamos saber nada, né? Desculpa, falei demais. Não, por favor, continua. E como é que estão as práticas agora na quarentena? Como que a Sangha tem se reunido? Então, isso tem sido uma coisa interessante, porque a gente voltou às origens, né? A escola Jodo Shinshu, ela nasceu nas casas das pessoas. Então, como a gente era uma dissidência do Tendai, nós ficamos muito tempo sem templos, né? Então, a gente se reunia já, isso aí eu estou falando lá, no próprio século XIII, XIV, ali, sempre foi uma prática se reunir nas casas das pessoas, né? Então, as aldeias lá no Japão, geralmente, as aldeias se reuniam ali na casa de alguém, ou num galpão, alguma coisa assim, para fazer as práticas. Então, a gente estava adaptando isso. Fazemos Zoom, Zoom, Instagram, Facebook, a gente está se reunindo dessa forma. Cada Sangha tem se reunido, às vezes, em pequenos grupos já estabelecidos, né? E a gente está fazendo as nossas transmissões. A gente tem um rito dominical que a gente faz todos os domingos, lá pelo nosso Facebook, isso está ocorrendo. Então, um monte que vai até o templo, a gente transmite do templo para todo mundo. Mas os grupos também estão se virando bem.